Salve galera! O Flamengo vence o Chelsea em uma virada impressionante. O técnico Filipe Luís deu uma verdadeira aula de futebol na coletiva pós-jogo. Veja tudo isso e muito mais a seguir. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se em nosso canal, beleza? Vamos lá! Oh, hang on a second. Neto, he could go all the way here. Pedro Neto, in on goal. Can he finish? Yes, he can. Lofted cross. There's Plata again. Goal! Corner kick, Flamengo. Climbing high and winning it. It's a chance. And another goal. Impressionante essa virada, não é? Agora veja o que o técnico Filipe Luís disse na entrevista. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Just wanted to talk about the collective unity in the group, right? The first half, Chelsea score, you guys have a good amount of chances that don't go your way. But the second half, you guys didn't give up, kept fighting, and then get the goals that eventually win the match. Can you just talk about just the group in general and obviously the substitutes making a big difference off the bench? Thank you. Well, that's best part for the coach, right? You make substitutions, they go into the game and score goals and make assists, so that makes me really happy. But the thing that makes me most proud. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida e parte da imprensa por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas
não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos para o Tátira, ou quase empatamos com o Tátira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de acompanhar nosso canal. Até a próxima!